Saudações agroecológicas. Eu sou o professor Igor Oliveira, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Hoje vou pontuar os principais pontos do capítulo Como cientistas devem escrever, do livro de Roberto Barras, que é uma referência básica para a nossa disciplina de metodologia científica. Uma redação reflete o modo de pensar e de trabalhar do autor, devendo, portanto, estar de acordo com os requisitos do método científico. É o que Barras pontua. A importância da redação é imensa para que a nossa mensagem como cientistas chegue de maneira apropriada ao público receptor. A gente tem que lembrar que o objetivo do autor, do pesquisador, quando escreve algum artigo, quando escreve algum livro, principalmente sobre ciência, é explicar alguma coisa, explicar algum fato. E para isso ocorrer de maneira adequada, a gente tem que levar em conta as necessidades do leitor. Quem é esse leitor? O que ele já sabe? Quais são as novas explicações que ele necessita? Como é a nossa pesquisa? Como se parece? Como funciona? Por que é utilizada? O que se fez? Quem fez? Quando? Onde? O que foi descoberto? Então a gente tem que pensar no máximo de perguntas que venham a trazer as respostas que a nossa pesquisa desenvolveu e também sempre lembrando quem será o nosso público receptor, né? Qual é o perfil dele. Para isso é preciso ter clareza também. É um dos pontos que Roberto Barras pontua. A clareza de raciocínio é indispensável para a aplicação do método científico. Textos confusos vão levar a interpretações errôneas do que a gente está querendo escrever, está querendo comunicar. Tá? Então, para ter clareza, Robert Barras indica que nós devemos tomar um cuidado especial na formulação do problema e das hipóteses. Tá? Planejar e executar o trabalho de maneira programada, em etapas, e cuidar bastante também da conexão entre o texto e a utilização de figuras que podem enriquecer bastante, né, essa comunicação. A inteireza, né, o tratamento da questão deve ser completo e compreensível. Né? Então a gente deve levar as argumentações até conclusões lógicas. Não devemos errar omitindo informações importantes. Tá? E devemos também indicar as limitações do trabalho ou do conhecimento, né, que existe sobre o tema também. Imparcialidade é um ponto bem interessante e muitas vezes suprimido, né, em algumas pesquisas. Uma pesquisa de qualidade deve refletir sobre a imparcialidade dessa pesquisa. Né? Quem escreve precisa deixar explícitos os pressupostos da sua argumentação. Tá? Porque um pressuposto incorreto pode sugerir conclusões errôneas também. É necessário indicar quando e onde obteve-se os dados, indicar os potenciais fontes de erro, não superestimar o seu trabalho, não supervalorizar o seu trabalho como, né, a cereja do bolo. Isso não pega muito bem também, né? Além de maquiar um pouco a situação. E não se deve, mais uma vez, omitir fatos e trabalhos que contradigam a sua hipótese sustentada. Né? Lembrando que a ciência também envolve muito debate, envolve novos conhecimentos que surgem e às vezes modificam aquelas verdades que podem já ter sido consideradas como absolutas. A imparcialidade exige alguns cuidados. Né? A gente tem que evitar a influência das ideias pré-concebidas. Tá? As nossas crenças, né? A influência das nossas crenças nos resultados que serão encontrados. É muito difícil, às vezes, evitar isso ou perceber isso. Tá? Quanto mais a gente percebe isso, mais real e concreto serão os nossos resultados. Tá? Não devemos referenciar as hipóteses ainda não comprovadas como algo já estabelecido também. E evitar as expressões, né? Obviamente, certamente, é claro. Se é tão óbvio, se é tão certo, se é tão claro, para que a sua pesquisa foi desenvolvida? Qual é a importância dela? Né? E elas podem conotar essa influência, né? Reforçar esse argumento de ideias pré-concebidas. E aí, é possível ser imparcial? A imparcialidade é de fato exercida nas pesquisas científicas? O leitor, ao ler essas comunicações, precisa, né, saber filtrar isso, precisa saber interpretar isso também, para não ser iludido por alguma pesquisa que não foi, né, de fato feita de maneira adequada. Tá?
É necessário também, no caso de que se haja alguma intencionalidade, né, com a pesquisa, de se ter uma transparência sobre isso, né? Ideias pré-concebidas, quando são explicitadas ao longo da pesquisa, da introdução ou do uso da metodologia, trazem mais transparência ao processo e à pesquisa e colocam também, né, no leitor essa condição de avaliar a qualidade do trabalho, tá bom? Então, transparência também é fundamental. E aí, a ordem, né? A compreensão, né? É mais fácil se as ideias forem apresentadas numa ordem lógica, né? Vamos organizar essas ideias com a introdução, com a evolução, com a metodologia, colocando como será realizada a pesquisa, para depois chegar nas conclusões, né? Então, esse momento de fornecer as instruções da pesquisa é um ponto crucial para o leitor entender, tá? Principalmente quando a gente fala da parte de descrição da metodologia adotada. Tá? Quais foram esses passos dados? Né? Trabalhar essa questão como se fosse uma receita que alguém deve seguir, que alguém pode seguir para repetir o seu experimento, né, em outro lugar. E aí a acuidade, né? Essa acuidade é relativa à precisão, ao cuidado em relação ao método científico escolhido. Tá? E aí repetindo, né, o método científico, para ser considerado realmente concreto, eficaz, que funciona e traz resultados plausíveis, ele deve sempre, ou de preferência, né, poder ser replicado em outros locais, né, ser repetido e ser testado por outros pesquisadores. Por que eu coloquei aqui o de preferência, né? Pode parecer contraditório, mas existem áreas de pesquisa, né, como pesquisas sociais, onde as realidades sociais, comunitárias, podem ser muito difíceis, né? Dificilmente serão iguais para se repetir um experimento e a gente chegar numa conclusão muito parecida, numa conclusão igual a outra, né? É preciso ter muito cuidado também na precisão das medidas, né? Em relação a pesquisas, por exemplo, que vão medir crescimento de plantas, como é o nosso caso, erro nessa precisão de medidas podem trazer conclusões completamente errôneas, né? Então, muito cuidado nessa hora da coleta de dados, né? Dados mal coletados vão trazer muita confusão nas etapas posteriores da pesquisa também, tá? E aí também na hora da escrita é necessário ter uma meticulosa escolha das palavras, né? Escolher os termos corretos, os termos que realmente signifiquem aquilo que o pesquisador quer comunicar ao seu leitor. E aí existem algumas frases que o Robert Barras indica como frases a serem evitadas, né? Por exemplo, algumas frases introdutórias de parágrafos, como é bem sabido, é evidente que, elas trazem interpretação de dúvida, de eu acho, e também a interpretação de desimportância da sua pesquisa, né? Porque já que é evidente, para que se pesquisar? Outras frases, talvez seja verdade que, a maioria concorda que, são frases muito subjetivas, né? Que não trazem uma informação muito útil, né? A maioria concorda que, é muito mais interessante você utilizar o dado numérico. 70% dos entrevistados dizem que, né? Se você está usando dados que você vai escrever, assim, a maioria concorda que, bom, né, já fico com o pé atrás que você quer me convencer de uma crença pré-concebida também, tá bom? E aqui, né, a gente vê algumas outras listas, outras opções de frases, como os senhores sabem, né? Isso já é uma informação que não precisa ser colocada, já que os leitores já sabem disso, né? Conclusões provisórias, né? Isso demonstra que a pesquisa não chegou até o final, né? Até onde sabemos, significa que podemos estar enganados. Então o leitor está lendo aquilo e de repente não vai encontrar o resultado que ele gostaria, tá? E ser objetivos, né? É muito importante a gente ser objetivo na nossa escrita científica. O objetivo, o propósito do autor ao escrever sobre ciência é explicar, tá? E fazer que as pessoas entendam isso, entendam o seu trabalho.
E aí a gente precisa lembrar que as pessoas relutam em aceitar novos conhecimentos que conflitem, né, com as suas crenças pessoais, muitas vezes até com religião também. E aí toda afirmação que vem de um projeto de pesquisa deve se basear em provas e não em opiniões. Isso é fundamental, né, na construção de um trabalho científico sólido. E como já falei também, vamos evitar o uso de expressões de ressalva, possivelmente, talvez, é provável que, melhor seria. São expressões que indicam que a sua pesquisa ainda precisa amadurecer mais antes de querer apresentar os seus resultados, tá? E nunca expor opiniões como fatos, que a gente vê muito isso acontecendo, né, no Brasil, no debate político, que aí envolve ciência. Então a gente vê muitas opiniões populares sendo colocadas como verdades absolutas, né? A gente tem que aprender a filtrar isso, né? Na objetividade, então, tomar muito cuidado com essa questão da opinião, mesmo que seja opinião de um grupo, né? Mesmo que seja de um grupo majoritário. A ciência exige reflexão, teste, avaliação, né, para se chegar a alguma conclusão mais concreta. Tá? Nessa escrita também, a questão da objetividade é fundamental, porque nada deve ficar subentendido. Nada deve ficar subentendido na imaginação do leitor. A gente tem que ser completo, sucinto e objetivo para conseguir passar toda a mensagem, né, ao leitor. E evitar essas expressões chamadas de teleológicas, né, que são aquelas expressões, né, que colocam atributos humanos em coisas inanimadas, ou mesmo até em outras espécies animais, tá certo? Por exemplo, né, o homem da rua pode dizer que o seu carro não gosta de ladeiras íngremes, ou que uma bicicleta velha está cansada. Mas o cientista não deve permitir tais expressões de emoções humanas, né, relacionadas a esses objetos inanimados ou a outras espécies. Tá? Essas são expressões típicas da cultura humana, que não são atribuídas de maneira científica a esses objetos ou animais. Tá? Outros exemplos dessas expressões chamadas teleológicas que devem ser evitadas, né? Os resultados sugerem que... Resultado não sugere, gente. Tá? O resultado, ele traz, né, alguma conclusão, mas quem sugere somos nós, os pesquisadores. Tá? Outra possibilidade sugere a mesma coisa. Os dados apontam para... O dado não aponta, né? A gente... Do ponto de vista dos números, né? O número não tem ponto de vista. Nós temos ponto de vista, tá? Então são estratégias de escrita que a gente encontra muito em trabalhos, né, da faculdade, que todo mundo possivelmente já escreveu algo assim, mas que nós devemos tomar cuidado. E simplicidade, tá? O cientista tem que optar pela explicação mais simples, tá? Que se ajuste a todas as evidências. Evitar esse rebuscamento exagerado com palavras difíceis, né? Ou que venham a florear demais a situação. A simplicidade, ir direto ao ponto é o melhor caminho. Com quanto menos palavras a gente conseguir expressar a nossa ideia, melhor. Tá? Isso é sinal de clareza do pensamento, de organização. Tá? Isenta de prolixidade, aquela coisa que a pessoa fala, cansa o leitor. Muitas vezes os professores fazem isso, né? E o leitor às vezes perdeu até o poder de concentração para entender melhor o seu artigo, né? Porque perde o foco do assunto. Outras características encontradas nos melhores trabalhos. Tá? Adequação ao assunto, ao leitor, ao momento. Né? Existem trabalhos muito adequados ao perfil do público que vai lê-lo. E também ao momento. Né? Surge a pandemia, então é um momento muito interessante de se trabalhar com esse assunto. Surge a primavera, né? Outro momento que a gente pode estar tentando programar para o nosso artigo, se for relacionado à primavera, ele está saindo. Isso vai ajudar
a trazer leitores para o seu artigo, né? Aproveitar o momento onde as descobertas acabam de sair, né? Isso na ciência está cada vez mais tenso, digamos assim, porque com a internet a informação corre muito rápido. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo o doutorado dela, que leva 4 anos, sobre um tema específico, e antes dela defender, já outras pessoas já defenderam, já publicaram, já esmiuçaram esse tema de maneira muito profunda, reduzindo, de certa maneira, a importância desse trabalho tão pesado que é um doutorado, né? Então é muito importante estar conectado com esse momento das questões, tá? É necessário equilíbrio, né? Revelando conhecimento de todas as facetas do assunto, com proporcionalidade. Não adianta escrever 3 páginas, né, sobre uma parte do assunto e depois 2 parágrafos sobre outra parte importante também. É necessário ter essa proporcionalidade no texto também. A brevidade, né, como eu falei também, o mínimo de palavras para transmitir a mesma informação é a melhor opção sempre, tá? Boa organização do texto, isso é fundamental também. E só vem a partir de muita leitura também. Quando a gente lê outros trabalhos, a gente vai pegando mais o jeito da coisa. Uma boa opção também é pedir para que outras pessoas leiam o nosso trabalho, né? Pessoas mais experientes, professores, orientadores, que possam fazer seus comentários. Interesse, né? A gente tem que buscar uma maneira de escrever que prenda a atenção do leitor. Isso vai fazer o seu artigo, o seu texto ser, né, mais propagado, mais divulgado, e você vai ter maiores feedbacks e respostas em relação ao seu texto. A persuasão também é o poder de convencer a partir dos seus argumentos apresentados, não de crenças, né, mas dos argumentos apresentados. Se você pode ter uma excelente ideia, você pode ter comprovado a sua hipótese, mas se você não souber valorizar, né, a importância desse trabalho, a importância dessa hipótese comprovada, quem vai ter interesse de ler e passar isso adiante, né, e avançar ainda mais na sua linha de pesquisa também? Sinceridade, franqueza, honestidade, né, e humildade. Transparência, fundamental, como eu coloquei lá no início, né? Expor possíveis fragilidades da pesquisa. Isso não é demonstrar fraqueza, né, sua como pesquisador, e sim mostrar uma transparência dentro da sua pesquisa, tá certo? E unidade, né, abrangência e coerência. Esse negócio fica entrando na frente toda a vida, tenho que aprender ainda, gente. Bom, unidade, abrangência e coerência, né? A introdução vai trazer as ideias gerais do que é o trabalho, que vai fazer a conexão com a revisão bibliográfica, que vai trazer os elementos principais teóricos sobre o trabalho, quem já fez isso, quem trabalha com isso, quais outras pesquisas foram feitas, que já vai ter uma conexão com a metodologia que explica como o seu trabalho, com os métodos, né, na verdade, que vai explicar como o seu trabalho foi desenvolvido, para depois chegar nas discussões e conclusões, onde a gente vai ter o abraço em todo o trabalho. E aí a ideia é meio que uma receita, né? A gente tem que pensar, né, assim, uma sugestão boa é pensar como se fosse uma receita de bolo. Não que todo o trabalho científico vai ser feito igual, mas que a pessoa que vai ler esse trabalho, ela precisa ter o passo a passo de como a pesquisa foi feita, para poder replicar isso novamente, para não ficar com dúvidas sobre o que foi feito no trabalho científico, tá certo? E aí, como redigir essas instruções? Elas devem ser completas, devem ter a capacidade de responder a todas as questões propostas, claras, devem ser claras, concisas, de fácil entendimento. Devem ser redigidas por quem conheça a tarefa de executar. Então, quem vai escrever essas instruções é uma pessoa que já internalizou a pesquisa muito bem, que sabe exatamente o que foi feito na pesquisa para poder descrever da melhor maneira possível. E aí, com uma espécie de conclusão e resumo aqui desse capítulo, né, um roteiro básico, né, que a gente deve sempre considerar. Considerar o destinatário, quem vai ler. Introduzir as
introduzir as instruções com explicações indispensáveis e a contextualização de como e onde o trabalho foi feito. Elaborar a lista de materiais necessários. Explicitar precauções relativas à segurança. Colocar as instruções na ordem que as coisas devem ser feitas. Indicar a ação exigida em cada uma das fases, separadamente. Empregar sentenças completas no modo imperativo. Numerar as sucessivas fases de modo a realçar a ação exigida em cada fase. Havendo desenhos, fotografias ou exemplos, colocá-los logo em seguida aos trechos que ilustram. A figura tem que estar conectada com o texto. Você não pode escrever e botar a figura 2 páginas antes ou depois. A ideia é que seja logo na sequência sempre. Analisar as instruções, ler várias vezes, ver se realmente elas cumprem com o que prometem. Efetuar também um teste preliminar, com no mínimo 2 pessoas, uma experiente no assunto e outra inexperiente, para ver se elas entendem realmente o que você está se propondo com a pesquisa. E corrigir o trabalho, se necessário, após o teste, né? Sem esquecer de acrescentar autoria e data. Bom, essa conversa, né, foi rápida, é um breve resumo dos principais pontos desse capítulo. E aí eu deixo para vocês lá no Moodle, tá certo? A atividade avaliativa sobre escritos não científicos, né? Lá nesse arquivo vocês vão encontrar exemplos de erros na escrita científica. Vocês vão ler alguns textos que estão escritos com erros e vão procurar identificar que erros são esses, baseado no que a gente conversou aqui hoje, tá certo? Bom, espero que todos estejam bem. Mais uma vez a nossa referência aqui da aula de hoje, né, o livro do Barras, Os Cientistas Precisam Escrever. Eu agradeço pela atenção, espero que estejam todos bem, se cuidando, e qualquer dúvida, entrem em contato, tá bom? Estou aguardando aí os comentários de vocês e vamos que vamos, né? Saudações agroecológicas.